Opa pessoal, tudo bom? Aqui é o Diego Nogueira, vamos para a nossa terceira aula de lógica de programação. Hoje vou recapitular a aula anterior e passar mais alguns conceitos de variáveis e constantes. Espero que gostem. Vamos lá pessoal. Queria perguntar uma coisa para vocês, se vocês já se inscreveram no nosso canal, deixaram o like, ativaram o sino de notificações. Isso é muito importante para que a gente consiga trazer conteúdos novos aqui para o canal, dar seguimento nos conteúdos que já iniciamos. Então conto com o apoio de todos e espero que desfrutem dessa nova etapa do curso. Na aula anterior, nós abordamos alguns algoritmos, foram 2 no total. Então, essa primeira etapa, nós vamos recapitular o que falamos para que haja um entendimento um pouco mais aprofundado. Então, esse primeiro algoritmo, nós chamamos ele de boas-vindas. No campo de variáveis, declaramos uma variável do tipo caractere, chamada nome. Essa variável ela foi usada para receber um texto digitado, uma palavra, no caso um nome, e aí logo em sequência ele escreveria na tela, então seja bem-vindo, nome digitado, exclamação. Não tem nada muito complexo, bem simples. Ah, e outra coisa, se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar no card, tá, as 2 aulas, introdução e a construção desses 2 algoritmos, para que vocês possam entender como foi feito, como foi essa primeira abordagem, para que vocês consigam dar seguimento no curso. Bom, falando agora do algoritmo de multiplicação, nós declaramos 4 variáveis do tipo inteiro, uma variável chamada número 1, outra variável chamada número 2, resultado e contador. Tá? Vocês vão entender o porquê de ter um contador, um porquê do resultado, apesar do nome da variável já expressar qual é a função, né, desta variável, e os 2 números que utilizaremos para fazer esta operação. Então abaixo, em amarelo, eu tenho a equação, que é bem simples, é 2 vezes 5, igual a 10. Foi o exemplo que nós utilizamos aí na aula anterior. Esse exemplo ele é recebido através da tela, esses 4 comandos. Digite o primeiro número na tela, digite o primeiro número a ser multiplicado. Ele lê esse primeiro número e escreve solicitando o segundo número. Aqui eu estou atribuindo o valor 0 para resultado e para contador. Tá? Vocês vão entender que o contador ele é muito importante nessa operação. O enquanto, né, ele requer uma expressão, então nós vamos utilizar o contador como parte dessa expressão. Como vocês podem ver, isso é um operador lógico. Nós vamos entrar mais em detalhes na próxima aula, mas ele é crucial para que haja o funcionamento dessa expressão. Então, logo depois desse menor, eu coloco o número 2, né, a variável número 2. O valor dessa variável é 5. Logo depois eu inicio a expressão com faça. Então vamos lá. Enquanto o contador for menor que o número 2, ou seja, 0, ele vai entrar nesse bloco e vai realizar as operações que eu coloquei para que ele faça. Então ele vai pegar a variável resultado e vai pegar o próprio valor, que é 0, e vai somar com o número que eu atribuí para a variável número 1. Qual é o número que eu atribuí? É 2. Então ele vai pegar 2 mais 0, que é 2, e vai atribuir para resultado. No mundo da programação, você pode pegar o próprio valor da própria variável e incrementar o resultado com ela mesma. Isso é uma prática bem adotada. E logo abaixo, eu utilizo o contador justamente o quê? Eu já fiz a primeira contagem. Então eu pego o valor do contador, que é 0, somo com o número 1, e aí o resultado que eu vou atribuir no contador é 1. Então, como a expressão enquanto ela te obriga a voltar, ou seja, enquanto aquilo for verdade, né, por esse símbolo verde aí, for menor que o número 2, né, ele vai fazer essa ação. Então o contador ele vai ser incrementado novamente, 2. O número 2 é menor que o número 5? Não. Né? Lembrando que o número 5 foi atribuído à variável número 2. E aí ele faz novamente o contador 3, que eu acabei de incrementar.
ele é menor que o número 2 atribuído? Não. E aí ele vai fazendo isso até não ser mais possível. Quando ele chegar no 5, ele vai falar 5 é menor que o número 2? Qual é o conteúdo dessa variável número 2? É 5. Então 5 não é menor que 5. É igual a 5. Logo, esse bloco de enquanto ele não vai ser mais verdade. Então ele vai pular para o final desse bloco. O que ele fez? Ele somou o número 2 de forma repetida durante 5 vezes. Então, só para vocês entenderem uma outra coisinha, eu vou voltar aqui no slide. Vocês lembram qual o valor que eu coloquei no contador? 0. Então, por ter começado com 0, ele já fez a primeira soma. Então, eu já tenho 2 no resultado. Quando o resultado do contador foi 1, eu já estou passando pela segunda vez. Então, o valor do resultado vai ser 4. Quando for por 2, vai ser 6. Quando for por 3, vai ser 8. Quando for por 4, vai ser 10. Quando ele for para o 5, 5 é igual a 5. Então ele não vai entrar. Logo, ele vai dar o resultado exatamente como deve ser dado, 10. Eu vou trazer um outro exemplo, que é o exemplo refatorado, tá? Depois eu vou explicar sobre essa palavra, mas refatoração baseia-se justamente em pegar um código, de certa forma esse código não está legal, porque ele faz uma multiplicação utilizando um operador aritmético de soma, inclusive é um tema para a próxima aula, operadores aritméticos. E, na verdade, a forma como deve ser feita esta equação é utilizando o operador aritmético da própria multiplicação, né? Então, esse exemplo é muito interessante porque fica evidente o uso do enquanto e a importância dele no futuro para o nosso curso. Então, vou apresentar para vocês o primeiro algoritmo melhorado. Olha como reduziu. Né? Então, por exemplo, se eu voltar aqui, enquanto aquele bloco de código ele sumiu, né? Eu tirei cerca aí de 4, 5 linhas. Então, basicamente, eu tenho o cabeçalho, as variáveis, eu solicito 2 números, só que se você reparar, eu pego o número 1, asterisco, que é o caractere especial que define a multiplicação dentro da programação, e multipliquei com o número 2 dentro da função que escreve na tela. Então, eu comi todo aquele trecho de código e ele vai dar o mesmo resultado. Nesse caso, eu fiz um exemplo, eu passei o 2 e o 10, então ele deu 20. Na aula passada, eu passei um exercício para vocês, justamente para que a gente consiga calcular a média do ano. Então, o problema foi passar 4 notas e através de um cálculo eu precisaria receber essas 4 notas e imprimir na tela a média desse aluno. Então vamos lá, como que ficou o nosso algoritmo? Eu coloco um nome, declaro as variáveis nota 1, 2, 3 e 4 e média do tipo real, né? Por que real? Real é um tipo de dado que eu defino para variáveis que recebam ou que podem ter um resultado com casas decimais. Então, além de receber números inteiros, ela também recebe dados com casas decimais. Então, aqui eu escrevo, digite a primeira nota, leia a primeira nota, digite a segunda nota, leia a segunda nota, e assim sucessivamente. E aí eu faço o cálculo, né? Eu pego a variável média e atribuo como uma notação matemática mesmo. Eu coloco entre parênteses, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 nota 4, né? Eu coloco entre parênteses porque eu estou dando prioridade para a expressão que está dentro dela. Então ele vai somar. O resultado que der da soma, ele vai dividir por 4. Por quê? Para você extrair a média, você tem que pegar a soma de todos os elementos e dividir pela quantidade dele mesmo. Aí você vai ter a média de nota. Nesse caso, a nossa média foi 7,5. Então, vamos entrar um pouquinho mais para falar desse mundo de variáveis e constantes, né? Já caindo no conteúdo da aula de hoje. Bom, falando um pouco de variáveis, nós temos 4 tipos: inteiro, real, lógico e texto. O inteiro é um tipo de dado para valores numéricos negativos ou positivos.
sem casas decimais, por exemplo, uma variável de idade. Então, eu posso armazenar desde números negativos a positivos. O número real é um tipo de dado para valores numéricos negativos ou positivos com casas decimais, por exemplo, um valor de peso, monetário, enfim. O lógico, esse tipo de lógico, ele pode assumir apenas dois valores, seja verdadeiro ou falso. Também é conhecido como booleano. Ele reserva apenas um bit na memória, onde o valor sempre vai ser 1 ou 0. O 1 representa verdadeiro e o 0 representa falso. Por exemplo, uma variável status da lâmpada. Ela pode estar 1, acesa, ligada, ou 0, desligada. E temos também a variável do tipo texto. São dados para variáveis de armazenamento, como o próprio nome já diz. Por exemplo, uma variável de nome de um carro, e assim por diante. Algumas linguagens de programação, elas dividem esses tipos primitivos de acordo com o espaço necessário para os valores daquela variável. Na linguagem Java, por exemplo, o tipo de dado inteiro é dividido em 4 tipos primitivos: byte, short, int e long. A capacidade de armazenamento de cada um deles é diferente, né? Como eu coloquei ali abaixo do inteiro. Então, podemos dizer que o byte eu consigo armazenar uma sequência numeral de menos 128 a 127, o short de menos 32.000 a 32.767, o int, esse valor exorbitante, e o long, maior ainda. Essa divisão é uma particularidade da linguagem de programação. O objetivo é otimizar a utilização da memória e, em alguns casos, a programação não é necessário especificar o tipo de dado da variável. Agora, falando um pouquinho de constantes, é uma variável que não muda o seu valor. Constantes é um espaço reservado na memória para armazenar um valor, como eu acabei de comentar, que não muda o tempo todo. Por exemplo, o valor de π. O valor de π, ele sempre é fixo, ele é único, e é 3,14. Então, se eu quero fazer um software que utilize o valor de π para fazer alguma operação, eu posso declarar como uma constante, porque eu não vou mudar o inteiro, como eu fiz no exemplo anterior, colocar um contador e ficar incrementando ele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou incrementar o π, porque o π ele é constante, ele sempre vai ser aquilo, e eu vou utilizar ele como um intermédio para fazer um cálculo com uma outra variável que aí sim esse valor altera. Bom, então por hoje é isso, tá? Na próxima aula nós vamos falar aí de operadores aritméticos, lógicos e relacionais. Espero que vocês tenham gostado desta aula, onde a gente entrou um pouquinho no detalhe sobre os tipos de dados, as variáveis, as correções e exercícios. Agora a coisa vai ficar um pouco mais interessante, porque além de fazer cálculos, nós tomaremos decisões dentro dos nossos algoritmos. Então, eu te vejo na próxima aula. Até lá e obrigado.